como fazer para que a economia solidária fique mais conhecida. Muitas pessoas nem mesmo ouviram falar sobre projetos de economia solidária. Exato. O desafio da visibilidade, ele, né, para que as pessoas não só saibam que existe, mas entendam o que é. Por que que isso é importante? Porque a economia solidária, ela também pode ser utilizada, pode ser apropriada, eu acho que isso inclusive está acontecendo no governo federal, em vários outros níveis, para agir contra aquilo que é a economia solidária. Então, não é só saber que existe a economia solidária, mas o que que ela significa. Ela é um projeto de desenvolvimento, ela é um projeto para a sociedade. É óbvio que não, eu não tenho aquela visão maluca de que a economia solidária é tudo. Não. Ela é um instrumento dentro das propostas sociotransformadoras, emancipatórias da sociedade. A gente está aprendendo, está construindo, a gente ainda não sabe nem como é que vai fazer tudo, não, mas a gente está aprendendo. Mas, então, é importante saber o que significa, porque senão a economia solidária vai ser utilizada e manipulada pelo primeiro-damismo, pelo assistencialismo, uma coisa para os pobres, para os coitadinhos que não têm emprego, não têm trabalho. Não é nada disso. A economia solidária é como nós estamos vendo hoje em diversas partes do Brasil, certo? As pessoas construindo outro modo de ser. O Fórum Brasileiro de Economia Solidária tem trabalhado muito a ideia da relação entre a economia solidária e o bem viver. Né? Isso é muito importante, é outra sociabilidade. Como é que nós temos que dar visibilidade a isso? Né? Acho que o primeiro caminho, o primeiro desafio que é colocado é exatamente que aqueles que fazem economia solidária possam aproveitar esses meios alternativos que nós temos, as redes sociais, para contar um pouco o que estão fazendo e o que significa que eles estão fazendo. Também contar as suas dificuldades. Né? Nós precisamos, hoje, trabalhar cada vez mais com esses meios alternativos de comunicação, porque certamente os grandes meios de comunicação não vão dar espaço. Se der espaço, vão distorcer aquilo que a economia solidária é, como eu também tenho visto. Né? Então, eu acho que para a sociedade compreender, ela tem que ver os exemplos. Quando eu vejo lá no Rio Grande do Norte, certo? Hoje até vi que Lidiane está aqui na rede, está participando dessa live aqui. Quando eu vejo no Rio Grande do Norte que tem mais de 50 empreendimentos produzindo máscaras, né? Essas máscaras que todos nós precisamos usar e que muitas vezes as pessoas mais pobres não têm acesso às mesmas, né? Trabalhando, obviamente, como uma forma de manter uma renda, mas também produzindo no sentido da reciprocidade, ou seja, com a responsabilidade com os setores da sociedade e fazendo isso organizado em rede, ou seja, com um processo em que os empreendimentos dialogam entre si, conversam entre si, constroem as estratégias e a partir daí podem sonhar mais alto. Como é que o que eu vejo, por exemplo, que o MST está fazendo no Brasil inteiro, no momento da crise, o que o MST está fazendo? Está distribuindo alimentos nas periferias das cidades, distribuindo alimentos. Aí você diz, mas você não estava falando agora que não é assistencialismo? Não, isso é reciprocidade. Isso dá visibilidade para a luta pela reforma agrária popular, isso dá visibilidade para a importância da agricultura familiar. O que eu vejo dos catadores e catadoras, colocam como alternativa da chamada reciclagem popular, em vez de você estar jogando os restos gerados pelo consumo da sociedade nos lixões, nos aterros, eles fizeram durante anos, cuidaram do meio ambiente, evitaram que milhares de toneladas de resíduos sólidos fossem para esses ambientes e prejudicassem ainda mais a natureza. Né? Hoje o mercado quer queimar o lixo, quer implantar a incineração como modelo, e os catadores conseguem
fazer uma estratégia que combina, tem uma dimensão econômica, de viabilidade econômica a partir da reciclagem dos resíduos, que combina com o social, que é exatamente garantir trabalho e renda com dignidade para esses trabalhadores, que combina com o ambiental. Então, e é isso que é a visibilidade. A visibilidade tem que ser dada por essas experiências que são dadas. Eu li agora lá no Rio de Janeiro, por exemplo, em Niterói, a gente tem lá no município de Niterói, a prefeitura tem dado apoio, mas os empreendimentos de economia, inclusive um banco comunitário lá de Niterói, arrecadou quase 25 cestas para 25 mil pessoas em áreas pobres. Então, essas coisas vão se somando, vão mostrando como a economia, e eu estou falando muito de ações agora da economia solidária na pandemia, para dizer assim, essa não é só a produção para dizer garantida a renda e você acumulou, faz investimento, faz novos investimentos nos empreendimentos, você está tratando da vida das pessoas, você está tratando de cuidar da natureza, você está tratando de distribuir de forma não só no sentido da ajuda mútua para os próprios participantes dos empreendimentos, mas inclusive de ações mais amplas de solidariedade na sociedade onde está envolvida. A ação, já vi aqui algumas companheiras do Rio Grande do Sul aqui participando, a Justa Trama, Copevem no Rio Grande do Sul, quase toda semana eu recebo exatamente notícias de lá, vejo notícias de lá, de que mais do que manter as atividades, ou seja, não desempregou ninguém, não mandou ninguém embora porque parou o trabalho, elas mantêm as atividades com os cuidados e da forma adequada e, além disso, estão atuando ativamente junto às suas comunidades. Então, é isso que eu acho que precisa estar claro do que significa a economia solidária como um novo modelo de desenvolvimento que a humanidade não só a humanidade precisa, e o nosso desafio com a visibilidade é fazer com que a humanidade queira, já que o capitalismo, a gente sabe, é um sistema falido. Você tem 6 maiores bilionários brasileiros que têm mais riqueza acumulada do que metade da população mais pobre nesse país. Então, um negócio desse jamais pode dar certo. A economia solidária vai construir algo diferente disso.